Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada obreiro, né, da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de sono abençoada e reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja guardada pela virtude do nosso Senhor. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no capítulo 35 do livro de Gênesis, e nós vamos fazer a leitura do 1 ao 13, conforme orienta a leitura complementar, que diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada de Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, deixando debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nos preparando para a lição de número 10, que tem por título Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Nós já vimos bastante coisa ao longo dessa semana, e esse texto ele praticamente encerra as narrativas bíblicas acerca de Jacó, né, da vida de Jacó propriamente dita, né? E agora, depois dos próximos capítulos, a Bíblia vai fazer uma organização narrando as descendências e vai começar a introduzir a história de José, que prossegue até o término do livro de Gênesis. Então nós estamos encerrando a história de Jacó e estamos também nos aproximando do término do nosso trimestre. Das 13 lições, nós já estamos indo para a 10ª. No próximo domingo, nós estaremos ministrando a 10ª lição, então ficará restando só as 3 últimas lições para encerrar esse trimestre tão abençoado. No último devocional, nós falamos que Jacó luta com Deus, né? Que coisa maravilhosa. Jacó, que era visto como um homem frágil, que habitava em tenda, que cuidou dos seus pais, que cuidava da sua casa, né? Que sai fugido, né? Que é enganado na casa do seu tio, né? Um homem frágil, medroso.
e agora ele vai ter que lutar com Deus. E o que é interessante é que Deus luta com Jacó e permite ser dominado por Jacó, né? Então a narrativa bíblica diz que Jacó prevalecia contra Deus, até que Deus marca Jacó, tocando, né, na sua perna, na sua coxa, né? E a partir daí Jacó começa a mancar, tendo a marca de Deus, né? E é interessante que nesse episódio Deus marca Jacó e muda o seu nome, que passa a se chamar Israel. E assim nós também nos relacionamos com Deus. Deus, ele nos marcou. Em Efésios, capítulo 1, verso 13, se não me falha a memória, né, diz que nós temos um selo, que é a marca da nossa promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Em Apocalipse 2,17, diz que nós receberemos aquele que vencer, receberá uma pedra branca, e nela estará escrito o nosso novo nome. Louvado seja o nome do Senhor. No texto que nós lemos, e os irmãos estão percebendo que eu estou correndo, porque o propósito, irmãos, é fazer um vídeo curto. É um devocional rápido, um vídeo curto. O meu desejo seria de cantar hinos, de fazer uma oração e depois ministrar a palavra. Mas a ideia é fazer um vídeo curto, porque nós temos muitos vídeos bons de pessoas capacitadas na internet. Temos o vídeo da própria editora Betel, a qual eu coloco às vezes aí no grupo para os irmãos também acompanhar a lição, né? Mas o propósito é a gente fazer um estudo rápido, em cima da leitura do dia. E assim, eu propositalmente vou revisando o que a gente já estudou, para que isso fique mais claro para os irmãos e esse conhecimento vai ganhando substância, né? Vai se consolidando. Então, na leitura de hoje, nós vemos que após receber o perdão do seu irmão Esaú, né? E após ter essa luta com Deus e ter recebido a marca de Deus e Deus ter mudado o seu nome, Jacó, ele vai se acampar em Siquém. E a sua filha Diná vai sair pela cidade e o príncipe daquela cidade, ele vai se apaixonar por Diná e vai violar aquela menina. Então os filhos de Jacó, os irmãos de Diná, eles vão fazer uma covardia com aqueles homens, e para que aquele homem pudesse casar com Diná, eles vão dizer que eles teriam que se circuncidar. E na parte mais violenta da dor, da circuncisão, aqueles homens vão fazer uma covardia com os habitantes de Siquém. Então perceba que depois de ter vivido um momento tão importante com Deus, de ter visto Deus prosperar a sua vida na casa de Labão, agora Jacó vê a sua família prestes a ser arruinada, porque toda aquela vizinhança iria se levantar para destruir a família de Jacó. Mas há um porém. Havia uma promessa sobre a vida de Jacó, e a sua descendência a sua descendência era o povo que Deus havia escolhido para constituir uma nação. Então, para preservar o povo, preservar o seu povo, preservar a descendência de Jacó, e mais uma vez, sendo fiel às suas promessas, Deus vai agir para salvaguardar aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero antes destacar no texto a ama de Rebeca, Débora. Quando Jacó sai da casa de Labão, quando Rebeca sai da sua casa, da sua família, quando o seu servo de Abraão, Eliezer, vai buscá-la, ela leva sua ama, que naquela ocasião não cita o nome, e agora se faz conhecida como Rebeca. Em algum momento da história em que a Bíblia não revela, Rebeca, ela vai
passar a viver com Jacó. Interessante é que quando Jacó sai da casa do seu pai para ir à casa de Labão, Rebeca diz que em tempo oportuno, quando a ira de Esaú se aplacasse, ela enviaria alguém para mandar Jacó retornar. Possivelmente, ela envia sua serva Débora, que possivelmente ficou habitando com Jacó desde então. Mas o fato é que aqui o texto bíblico dá honra a essa mulher, né? Essa narrativa bíblica vai dar honra a Débora. E um fato que chama muita atenção é que a Bíblia não narra a morte e o sepultamento de Rebeca, mas vai narrar a morte e o sepultamento de Débora. Que coisa interessante, né? A Bíblia, ela instiga essas curiosidades para que a gente possa ler, pedir discernimento ao Senhor, para que Deus venha nos revelar, nos iluminar a sua poderosa palavra. Outro aspecto interessante é que antes de ir a Betel, eu estou falando o texto de trás para frente, os irmãos estão observando. Estou falando de Débora e agora eu estou falando que antes de ir a Betel, o Jacó manda que a sua família, os integrantes da sua família, que eles o entreguem os seus ídolos. Às vezes, quando nós lemos essas narrativas bíblicas, pode causar espanto, né? Poxa, na família de Jacó existia idolatria, né? Mas é importante nós lembrarmos que os patriarcas não tinham a revelação bíblica, a revelação de Deus que nós temos hoje. Na verdade, a partir das revelações que Deus dava aos patriarcas, é que foi sendo construída o relacionamento do povo de Deus, do povo israelita, para com Deus. Então perceba, a partir dessa purificação que Jacó vai determinar a sua família, futuramente Deus vai constituir como ordenamento ao seu povo através das leis de Moisés. Então, quando Deus tira Abraão do meio da idolatria e começa a se revelar a Abraão, aquelas revelações vão ser repassadas aos seus filhos. Percebam que quando Deus aparece a Isaac, ele se apresenta como Deus de Abraão. Quando Deus se apresenta a Jacó, ele se apresenta como Deus de Abraão e de Isaac. Então, essas revelações vão sendo passadas de pai para filho para que o povo de Israel fosse conhecido da maneira que Deus revelou aos seus antepassados. Então, o Deus dos nossos pais, aqueles que têm raízes no Evangelho, é o teu Deus. Então, Deus ele se revela para ti da mesma maneira que ele se revelou aos seus antepassados. Que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus vai falar a Jacó lá no verso 11. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembra que nós falamos do Deus El Shaddai? Que Deus se revela a Abraão como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Abraão achava que ele não poderia mais gerar, estava convencido de que ele só poderia ter gerado Ismael. E Deus dizia a Abraão que Ismael não era o filho da promessa. E que, embora Abraão achasse que o corpo dele estivesse morto para gerar, Deus o faria gerar, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então agora Deus vai trazer essa mesma revelação que foi dada a Abraão, a Jacó, porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Da mesma maneira que Deus te abençoa, meu irmão, Deus abençoará os teus filhos, Deus abençoará os teus netos, da mesma maneira que Deus abençoou os teus pais, permitindo que ele te criasse com toda dificuldade e que você estivesse hoje com vida e saúde e na presença dele, Deus continuará cuidando de você no nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora nós chegamos no versículo 1, onde eu encerro esse vídeo. A palavra de Deus diz: levante-se e vá para Betel. Betel era o local onde Deus
se revela a Jacó no momento mais difícil da vida de Jacó. Quando ele sai da casa de seus pais, fugindo da morte, fugindo do seu irmão. E no momento que Jacó se vê da mesma maneira, perdido, vendo que a sua família, que os seus projetos, que o sonho, as promessas que estavam sobre os seus descendentes estavam prestes a ser aniquiladas. Deus lembra a Jacó que havia uma casa chamada Casa de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O local onde Deus havia revelado a ele e renovado as promessas feitas aos seus pais. Que coisa maravilhosa! Deus lembra a Jacó no momento de fraqueza que ele é o Deus que restaura. Aleluias! Talvez a sua família esteja passando por algum processo de dificuldade. Talvez os seus filhos estejam afastados do caminho do Senhor. E você esteja desacreditado das promessas que Deus fez na sua vida. Mas nesse devocional, Deus quer te lembrar que Ele é um Deus que zela pelas suas promessas. Volte ao local da promessa. Lembre-se das promessas que Deus fez da sua vida. E lembre-se principalmente que é Ele que nos levanta. Aleluia! A nossa restauração é feita pelas mãos do Senhor. O nosso Deus é o Deus que restaura. Que esta palavra traga vida à sua vida, ao seu dia. Traga alegria ao seu dia. Fortaleça a tua fé em Cristo Jesus e te conceda bênçãos que concedeu a Jacó no verso de número 9, que diz: ele apareceu a Jacó outra vez e o abençoou. Eu sei que você já recebeu as bênçãos de Deus, mas que essa palavra venha te abençoar novamente no nome de Jesus. Que a sua sexta-feira seja um dia de bênção e de vitória. Esteja conosco no culto da vitória para render graças ao Senhor por mais esse dia, no nome de Jesus. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional ou um resumo. Talvez eu faça um resumo de tudo que a gente viu até aqui nesta semana. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Deus.